passada, a plataforma, chamada plataforma Rede Cultura Viva, para a autodeclaração dos pontos de cultura. Então, nós estamos passando por uma segunda capa do programa, em que isso que era o fomento de 4.000 pontos, vai, pelo Estado brasileiro, vai dar um salto de escala, porque em vez de 4.000 pontos, a gente vai ter mapeado, cartografado, visibilizado uma quantidade muito maior em termos de escala desses pontos de cultura. Estamos criando um problema para o Ministério da Cultura e para o Estado brasileiro, que vai ter que se financiar, fomentar, apoiar, estimular, não 4.000 pontos, mas a gente espera 15.000 pontos até 2020, ou, se não financiamento direto, inventar formas de estruturar, articular, mobilizar e potencializar a partir de infraestrutura instalada nos estados, nos municípios, a partir de uma série de outras possibilidades de políticas públicas que não necessariamente o recurso e o investimento direto, que é o que todo mundo pensa quando olha para o Estado: recurso, financiamento. Então a gente também está começando a trabalhar a partir de outros paradigmas, que a gente chama a cultura de redes, ou seja, esses grupos articulados, eles se tornam sujeitos políticos mais potentes e com mais pressão política, com mais visibilidade de pressão. Por isso que a gente fala de movimento social das culturas. Hoje, a articulação desses grupos, na sua grande quantidade, é a construção de uma força política tão ou maior quanto movimentos como o Sem Teto, Sem Terra, vários dos movimentos que são os grandes movimentos de massa no Brasil. A cultura começa a se pensar como sujeito político, porque ela não se pensava como sujeito político, ou se pensava de maneira hiperfragmentada, setorializada. Farinha pouco, meu peão primeiro, o grupo de teatro, o setor do teatro, o setor do audiovisual, os setores dos grupos estabelecidos. Então é muito interessante, a gente encontra nesse campo sociocultural a emergência de um movimento social baseado na cultura, que eu acho que é uma grande novidade no Brasil. Esse tipo de articulação que vem pelo funk, que vem pelo hip hop, como um movimento político, com base cultural, parte da cultura, mas começa a disputar moradia, parte da cultura para disputar saúde, parte da cultura para disputar o campo da educação, parte da cultura para disputar, enfim, o que nós quisermos, mas partindo de um campo que não são dos movimentos políticos tradicionais, que não é o da universidade, que não é do partido. Então eu acho que é uma novidade muito interessante e emergente, que ainda não está talvez configurada, mas que a gente começa cada vez mais a ver o desenho e a sua emergência, Quando eu falei que esses grupos socioculturais, sem fins lucrativos, tais quais os pontos de cultura, coletivo, redes, os grupos tradicionais, a Irmandade do Rosário, o Quilombo, a tribo, eles têm uma economia, eles vivem, eles se mantêm, eles comem, eles vivem, eles têm uma economia que nós estamos começando a mapear, a economia do axé, a economia do terreiro, a economia ligada a uma tribo indígena. Os grupos indígenas hoje no Brasil sobrevivem com artesanato, só que isso ainda está meio, não tem a importância que deveria ter, essa forma de sustentabilidade desses grupos. O que os grupos indígenas mais demandam para o MINC hoje é a estruturação da cadeia de artesanato indígena, porque eles não querem ter os mediadores que vendem seus artesanatos nas lojas de luxo a preço caríssimo, que compram a preço muito barato no exterior, dentro do Brasil. Como é que eles mesmos fazem, se automonetizam com a sua produção. E trata-se de uma economia que a gente não se chama nem de criativa, nem de... é uma economia da vida, ou seja, é a vida desses grupos que os sustentam economicamente. O modo de ser e de viver de um grupo de jongo, de um terreiro de candomblé, do quilombo ou de um grupo indígena é o que traz a sua sustentabilidade. De novo, o produto desses grupos é a sua vida. E aí, como é que a gente monetiza a vida? Como é que a gente transforma a vida em sustentabilidade? Então, é muito interessante o tipo de desafio que esses grupos trazem para o Estado, trazem para os pesquisadores, trazem para esse campo, inclusive, de uma nova economia, que é a economia da vida, que é a economia dos commons, do bem comum. Como é que nós vamos lidar com o financiamento de vidas e de processos, e não mais de produtos culturais, porque não se trata, uma tribo indígena não é um produto cultural,
né? É uma experiência de mundo. E vários desses outros que eu citei aqui. Então, a gente está trabalhando, né, numa primeira experiência na plataforma Rede Cultura Viva, que entrou no ar no dia 5, né? Tem lá as abas ligadas à economia viva, à formação, para a gente começar a mapear e cartografar o que esses grupos produzem de conhecimento, metodologias, experiências de formação. A Ação Griot, por exemplo, né, que trabalha com os mestres e mestras da tradição oral, tem uma pedagogia própria, pedagogia Griot, que trabalha com a oralidade, que articula o campo da produção oral diretamente com as novas tecnologias, vai passando toda a cultura letrada, né? Ou seja, nós temos grupos de uma exuberância, a tradição oral brasileira é de uma tal exuberância, o contador de história, o fabulador, né? Toda uma construção de conhecimento pela oralidade, que foi, obviamente, né, digamos assim, não foi colocada no seu devido lugar, da sua dimensão, pela cultura letrada, né? A cultura letrada, por isso que nós falamos de analfabetos, né? Quando deveríamos falar de oralistas, né? Que a oralidade produz conhecimento completamente diferente da cultura letrada ou da cultura multimídia. A gente está vendo esse tipo de articulação de forma muito interessante, do oral com, né, as novas tecnologias, né? Então, essa cultura de rede, ela vem trazer, de certa maneira, né, recolocar a partir de um parâmetro, digamos, de uma tentativa de mapear e dar visibilidade e desenho ao que é metodologia, né, serviços, produtos, circuitos, né, a partir do que esses grupos já dispõem. Ou seja, né, que recursos você tem? Recurso material, recurso imaterial, né, para a gente começar a entender que recurso não é só dinheiro e financiamento. Parceria é recurso. Se eu sou uma rede, se eu sou um grupo que eu tenho 10 parceiros, ou 20 parceiros, eu sou mais rico que uma rede que trabalha com 2 ou 3 parceiros. A cultura de rede hoje, ela é produtora de riqueza, ela é produtora de mobilidade. Quem tem rede, né, circula mais, viaja mais, né? No nosso campo, isso é muito claro, né? Os professores universitários viajam muito mais do que vários outros profissionais, porque nós temos uma rede muito bem constituída, né, que nos proporciona esse tipo de mobilidade, né? Então, para ir finalizando, né, essa plataforma, ela tem esse horizonte, a construção de uma cultura de redes, a construção de um desenho de economia viva, de uma rede de troca, de colaboração, onde, de certa maneira, a política pública induz os grupos a se organizarem em rede. Porque em rede é mais barato, em rede é mais veloz, em rede você constrói sujeito político com pressão, né? Então nós fizemos um edital que teve mais de 1000 inscritos, que é o edital Cultura de Redes, rede territorial, rede estadual, rede nacional, onde a gente vai ter um mapa dessas redes do campo da cultura, né, no Brasil, um deles, né, e que nos parece muito interessante para a gente começar a trabalhar a política pública a partir, né, da indução dos grupos a trabalhar em conjunto. A rede dos quilombos, né, do Brasil, as redes de terreiro de candomblé, as redes dos grupos indígenas, ou seja, articulações que já existem, inclusive, porque esses grupos só sobreviveram porque eles trabalham territorialmente em rede e se autoprotegeram em rede, mas tem uma segunda capa de articulação, que vai da micro-rede territorial, eu estou articulado no meu território com mais 3, 4 redes, até a rede nacional, onde você articula e atua em todo, né, o território, né? Então, enfim, quem quiser entrar lá culturaviva.gov.br para dar uma olhada na plataforma e na verdade que nós uma das abinhas de economia viva, uma outra aba é formação e é formação livre, onde a gente vai também começar a articular esses grupos da cultura com a educação. Não simplesmente, a Rona está aqui, né, que é secretária de formação artística e cultural, acho que falando numa sala aqui paralela, né? Mas a gente pensar como esses grupos de produção cultural de bases comunitaristas produzem metodologias, porque hoje eles entram na escola como animadores do segundo turno, da extensão, né? Claro, a gente evoluiu bastante o programa mais cultura nas escolas e mais cultura nas universidades, deu um salto em relação a isso. Mas a disputa, na verdade, é que esses grupos indígenas, entrem na universidade não como objeto, né,
da historiografia ou curiosidades do folclore brasileiro, mas como produtor de conhecimento, que eles produzem medicina alternativa, eles têm pensamento sobre ecologia, eles produzem a sua própria casa, eles têm materiais de construção outros, ou seja, eles produzem conhecimento que diz respeito a uma cosmovisão, eu até diria uma cosmopolítica, que disputa o modelo atual do Brasil, desenvolvimentista, consumista, ou seja, hoje a gente percebe que os grupos brasileiros de produção comunitarista, eles têm um modelo alternativo de desenvolvimento para o Brasil que não tem nada a ver com desenvolvimentismo, com Fordismo, com a indústria do automóvel, né, com nada da matriz que está em ação, né, contemporaneamente. Né, e como essa disputa ela é radical e decisiva para a gente fazer algumas transformações, né, em termos mais amplos de matriz de pensamento no país. São os índios, são os quilombolas, são os terreiros de candomblé, é a Irmandade do Rosário, que estão disputando construção de comunidade, construção de país, construção de imaginário, construção de economia, economia solidária, viva, que na verdade se articula com o de mais contemporâneo a gente vê nas redes sociais. Porque quando a gente fala de crowdfunding, quando a gente fala de moedas baseadas, né, com lastro, que não o monetário, quando a gente fala dos bancos comunitários como o Banco Palma, né, a gente está pensando em construir um banco da cultura com esses outros valores, ou seja, como é que você constrói economia, modo de ser e de viver a partir de outros valores que não os que estão dados. Então é muito interessante que toda essa teoria, que todo o pensamento em torno mesmo do capitalismo cognitivo, do capitalismo cultural, ou na sua vertente, né, econômica, mas também todas as experiências de ponta no campo dos commons, por isso que eu coloquei da cultura aos commons, né, da produção de bem comum, de uma economia da abundância, onde você não tem que rivalizar, porque eu copio livro, texto, música, né, por que eu vou pagar R$70 no CD ou no livro se eu posso simplesmente duplicar, né, e copiar? É uma economia da abundância e não da escassez. Não, esses grupos sempre trabalhavam no paradigma da abundância, do compartilhamento, do comunitário, do comum, do commons. Né? Então é muito interessante que esses grupos hoje se articulam que tem do pensamento mais contemporâneo em termos de teoria, em termos de experiência, em termos das experiências colaborativas, crowdfunding, digitais. Né? Então é essa articulação que a gente está tentando fazer na política pública. Eu acho que agora eu já abusei do tempo, né? E vou acabar, tinha com vários exemplos, posso deixar para o debate, né? Dessas experiências que trabalham, que disputam formação livre e em fluxo. Essa é a experiência da Ação Griot, lá em Lençóis, né? Eles constroem trilhas de formação, onde você chega em grupos, né? E faz a trilha Griot do Quilombo, a trilha Griot das ciências tradicionais, na sua visão de quais são as ciências tradicionais de matriz africana, a trilha Griot do garimpo, e são experiências incríveis de imersão, de vivência, onde a própria experiência da educação e da formação fora das salas de aula, numa relação orgânica com o território, renova toda a ideia que nós temos da escola. De novo, esses grupos trazem são alternativas radicais às matrizes que estão em ação hoje, na escola, na economia, no que a gente chama de mercado, de maneira bastante interessante, bastante consistente, que aponta para questões concretas, inclusive, da sustentabilidade. Aqui estão algumas imagens dessas trilhas de Griot, da cestaria, do artesanato, da pesca, e para finalizar, isso também a gente poderia dizer que essa articulação se dá no campo das periferias, e aqui entraria mais a discussão mesmo, se a gente viesse até o final, do uso dos meios de comunicação e da mídia para essas mudanças e para essas novas articulações. Eu acho que a gente viu no Brasil, nos últimos anos, uma disputa narrativa muito grande, uma emergência de novos grupos, coletivos produtores de mídia, escolas de formação livre no campo da mídia, escolas de comunicação crítica da Maré, agência de rede para a juventude, escolas de publicidade social vindos da sociedade civil, que também revertem o modelo das escolas de comunicação tais quais nós conhecemos. Eu fui diretora da Escola de Comunicação da UFRJ durante 8 anos e vejo nessas experiências algumas inovações, algumas proposições
inclusive em termos de metodologia, bastante potentes e bastante interessantes para a gente, né, pensar, né, a disputa narrativa de mundos que se faz hoje pela publicidade, né, pelos diversos grupos, pelo campo conservador, e como esses grupos começam a entrar nessa disputa a partir dessa ideia da apropriação, né, tecnológica. Né? Então eu vou parando, né, por aí. Enfim, né, a gente pode dizer, inclusive, que a emergência desses grupos de produção de mídia, eu falei de mídia ninja, mídia índio, mídia quilombola, mídia ligado a um pensamento feminista, né, talvez esteja se constituindo hoje no Brasil como uma nova grande mídia, né, quando elas se articulam em rede. O que a gente vê ainda é uma hiperfragmentação dessas experiências de produção de mídia. Da mesma maneira que eu comecei falando da hiperfragmentação do setor cultural em grupos corporativos ou campo do teatro, do cinema, da televisão, que existem e que não se articulam com o que a gente poderia chamar, né, de um movimento social das culturas. Que aí sim, né, eu acho que o campo da cultura poderá ter a dimensão e o tamanho político que ele tem na sua diversidade de produção de modos, né, de expressão, de saber, né, e de economias. Eu acho que nós não vimos ainda se configurar no Brasil um movimento político vindo da cultura à altura do que a gente chama de diversidade cultural brasileira. É isso, obrigada.